Eu estou chamando de regras, né? Primeira regra é a regra do aprendizado. Todas as pessoas que têm domínio sobre o dinheiro, elas aprendem. Eu lembro que nesta sala onde eu estou gravando para você, semana passada eu estava aqui com a Natália Arcuri. E aí eu faço várias perguntas no meu podcast, eu espero que você tenha ouvido esse podcast. E uma das perguntas que eu fiz para ela bem no finalzinho foi assim: Natália, você é uma pessoa famosa, rica e que tem liberdade financeira. Ela, sim. De tudo que você fez, qual é a coisa mais importante que trouxe para você liberdade financeira e riqueza? Ela falou: sempre estar aprendendo. Aprender sempre. Continuar aprendendo. E os ricos fazem isso, eles aprendem. Só que eles têm um formato de aprendizado curioso. Quando você apresenta alguma coisa para uma pessoa que ela é rica e ela não sabe, ela te escuta, ela presta atenção, às vezes ela faz assim com a cabeça, na maior parte do tempo ela fica em silêncio, alguns anotam, mas essa galera some 3 dias. E esse sumiço de 3 dias é porque elas aprendem. Elas investem mais ou menos 20 horas num novo aprendizado. Eu quero fazer uma pausa aqui para falar de um livro de um autor chamado Josh Kaufman. Josh Kaufman escreveu o Manual do CEO, que é um livro famoso pra caramba, mas ele tem um outro livro também, chamado As Primeiras 20 Horas. E ele diz que a maior parte das pessoas que passam de 80% dos resultados é porque elas executam e exercem uma força muito grande nas primeiras 20 horas. Os ricos fazem isso também. Então, quando eles não sabem, eles vão lá e ficam 20 horas estudando um assunto. Curiosidade e observação são características marcantes dele. Então, a primeira regra é a regra do aprendizado. Como é que você aprende? Tem gente que aprende lendo, eu sou essa pessoa. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende conversando, explicando, tendo experiência. Todos são elementos de aprendizado. Mas é necessário uma imersão. Então, veja assim, ó. Vamos imaginar que você quer falar inglês. Eu quero ter fluência em inglês. Ótimo. Qual que é a melhor forma? Você morar num país que fala inglês ou você fazer uma aula 2 vezes na semana que dura 1 hora de inglês? As duas você vai aprender? Vai, mas a curva de aprendizado, obviamente, estará na imersão, onde você vai para o país que as pessoas só falam inglês. Mas você pode pensar, mas eu conheço pessoas que estão morando fora do país e não falam inglês. É verdade. E por quê? Porque não basta estar morando, por exemplo, nos Estados Unidos. Estou dando exemplo aqui dos Estados Unidos. Você tem que conviver com pessoas que falam inglês, porque quem mora nos Estados Unidos só fala português não vai aprender a falar inglês. Então, a imersão é muito importante. O que essa turma faz? A regra 1 é a regra do aprendizado. Eles ficam imersos no assunto. O cara quer aprender sobre inteligência artificial, ele fica imerso. O cara quer aprender sobre blockchain, ele fica imerso. O cara quer aprender sobre, NFT, ele fica imerso. A pessoa quer aprender sobre debentures, ele fica imerso. E ele coloca energia, foco, intencionalidade, assim, em 20 horas. E ele evolui e aprende muito rápido. Então, uma das formas que os ricos fazem para eles crescerem, eles somem durante 3 dias e ficam imersos naquele assunto. E eu conheço vários que fazem isso. É a regra do aprendizado, é a primeira regra. A segunda regra é a regra do aprimoramento. Os ricos, eles aprimoram as coisas. Eles observam o tempo inteiro. Eles têm radar para oportunidade. Eles têm como se fosse uma anteninha. Você sabe, igual formiga que tem uma anteninha e aparece uma oportunidade, vibra o tempo inteiro. Pois é, eles estão ligados o tempo inteiro. E eu construí aqui uns 5 P's, porque eu prefiro, porque é um acrônimo, porque é melhor para a gente, do como que eles fazem isso para eles aprimorarem. Todas as vezes que os ricos e as pessoas bem-sucedidas estão de frente para uma oportunidade, que elas entendem que é uma oportunidade, que elas percebem que é uma oportunidade, que elas aprimorar e elas querem aprimorar para colocar na sua vida profissional, eles fazem 5 coisas. A primeira coisa, eles param. Eles não avançam o tempo inteiro. Não é aquele modo de avanço o tempo inteiro. Eles param, escutam, prestam atenção e é muito comum o olhinho ficar assim. Então, eu tô lembrando, hoje quando eu tô gravando este podcast para você, eu estou há 4 dias de um encontro que eu tive com um bilionário na sua sede, um homem de 4 bilhões por ano, tá? De uma empresa gigantesca, famosa, e eu tava lá conversando com ele, e aí ele tava falando, e teve uma hora que eu trouxe para ele uma visão que talvez ele não tinha ouvido sobre um assunto que ele estava trabalhando. E eu percebi que ele parou e ele prestou atenção em mim. E os olhos, eu consigo ver a linguagem corporal dele. Eu consigo ver o movimento provável dos olhos. A programação neurolinguística estuda muito o movimento provável dos olhos. Pode ser um assunto para eu falar aqui, tá? Sobre
Linguagem corporal e representação da sua comunicação. Existem os canais representacionais da sua comunicação. E eu vi o cara olhando para a direita e para cima. E quando você olha para a direita e para cima, é visual criado. Quando você olha para a esquerda e para cima, é visual lembrado. E os olhos dele bombando, que ele estava visualizando, ele estava juntando com um combinado de coisas que ele tem, com arcabouço de informações que ele tem, e rápido eu percebi aquilo, que ele parou. A segunda coisa que ele faz no aprimoramento, ele pensa. E o pensamento, eu já vou falar para você como que se estrutura o pensamento dessas pessoas que têm sucesso. Não é um pensamento complexo, é um pensamento sintético. E essa a capacidade de síntese traz um requinte muito grande. Então ele para, pensa. Depois ele faz perguntas. Ou essas perguntas são, né, explícitas, ou elas são implícitas, internas. Ele faz... E ali, geralmente, a pessoa olha para baixo e para a esquerda. O que significa olhar para baixo e para a esquerda? Ela tem uma conversa interna, ela já não está mais com você. Então ela bateu um olho aqui para a direita e para cima, ela está visualizando, ela está criando, daí ela olha para a esquerda e para baixo. Ela já não está mais com você, ela já está se fazendo perguntas e ela já está reestruturando modelos. E aí ela vai para a pesquisa. A pesquisa não é na hora. É quando ela está na casa dela, é quando ela está no momento dela no escritório, quando ela está sozinha, ou quando ela conhece alguém, quando ela conversa com alguém, ela vai fazendo pesquisas e depois ela faz uma nova proposta. Ela propõe uma melhoria. É assim que funciona. Essa turma tem a regra que eles aprimoram o tempo todo. Essa turma aprimora o tempo todo. Então, que tal você ficar um pouco mais consciente e observador do ambiente, parar, pensar, fazer pergunta, fazer pesquisa e propor uma nova coisa. Tem um livro chamado O Manual de Sobrevivência. Eu creio que é mais ou menos nesse sentido, que ele fala assim, ó, quando você está numa situação muito complicada, talvez você não precisa ter a força do elefante, a velocidade de um tigre. Ele fala até na situação na floresta, assim, ó. Você não precisa ter a força de um elefante, a velocidade de um tigre e a destreza, sei lá, de um golfinho. Você não precisa ter esses superpoderes. Ele fala, a única coisa que você precisa é parar e pensar. Quando você estiver numa rascada, para e pensa. E todo mundo que para 30 minutos para pensar na vida, muda de vida. É assim que os ricos fazem. Eles param e eles pensam. E aí no pensamento, tem uma outra questão que eu quero te falar, tá? A terceira regra, que é a regra do esforço. Todo mundo que é rico, todo mundo que enriqueceu, aprendeu a aplicar os seus esforços de maneira adequada. É uma relação entre esforço e resultado. Não é a turma do trabalho duro, é a turma do trabalho inteligente. As pessoas sabem de maneira transparente e cristalina que existem coisas que não dão certo, que não adianta você colocar esforço, que você não vai avançar. Tem alguma coisa errada no que você faz, tem alguma coisa errada na tua atitude. Joel, eu tô trabalhando e não estou melhorando, eu tô fazendo todo dia uma coisa e não estou melhorando. O que tá acontecendo comigo? Ou você tá fazendo pouco, ainda não deu tempo, não amadureceu, a fruta não tá madura, então você precisa de consistência até que aquilo fique bom, ou você tá fazendo errado. A gente sabe hoje que tem uma lei chamada Princípio de Pareto. Vilfredo Pareto, lá no século XIX, que é um italiano, e ele entendeu que 80% dos nossos resultados tem a ver com 20% do que a gente faz, né? É a lei 80-20. Da mesma forma que 80% das coisas que a gente faz só provoca 20% dos nossos resultados. E nós temos que encontrar esse 80-20. E eu quero propor uma provocação um pouco maior. As pessoas que são ricas e têm muito bem-sucedidas, elas pegam esse 80-20, então elas entendem esse 20, elas rodam de novo e fazem outro 80-20 dentro desse 20. E elas encontram uma regra chamada 64-4. Ou seja, 64% dos nossos resultados tem a ver com 4% das coisas que a gente faz. A turma está ali. A regra do esforço é: tudo aquilo que é delegável, eu delego. Tudo aquilo que uma outra pessoa pode fazer por mim, ela vai fazer. E eu quero saber onde eu tenho que plantar a minha semente. É a regra do esforço. É um esforço deliberado. E eu sugiro para você essa reflexão. Qual é a sua atividade 64-4? Qual é aqueles 4% que quando você faz,
você já resolve 64% da sua vida, 64% da sua eficiência vem dele, e essa vale uma belíssima reflexão. Então a turma se pergunta e usa essa pergunta de maneira efetiva para encontrar a única coisa. A quarta regra é a regra do modelo. Qual que é a regra do modelo? A regra do modelo é o seguinte: as pessoas mais ricas, elas contratam as pessoas inteligentes para trabalhar para elas. O modelo não é, eu não preciso ser o mais inteligente. As pessoas mais inteligentes trabalham para as mais corajosas. Então a regra do modelo é, eu pego uma pessoa ultra inteligente, uma pessoa que tem um pensamento sistemático de fundamento, e a partir daquele pensamento sistemático de fundamento, ela encontra um caminho simples. Se você tem um problema e você quer resolver esse problema com duas opções, a opção mais fácil é a melhor. É assim que rico pensa. Rico é simples. Eu lembro uma vez que eu estava vendo um Shark Tank americano, e eu não lembro o nome do investidor, que ele falou assim: gente, investimento é simples. Nos últimos 90 dias, quanto que entrou e quanto que saiu? É isso. Aí você fala assim: poxa, mas isso é muito simples. Pois é, o Einstein falou que a simplicidade é o maior de todos os requintes. E pensar de maneira simples, sem ser simplista, é uma atividade que requer muito tempo. Thomas Edison falou o seguinte: pensar é o trabalho mais dispendioso que existe, por isso poucas pessoas os fazem. Pensar de maneira simples, sintética, objetiva, é o que os ricos fazem. Quando você olha, por exemplo, qual que é a fórmula do lucro? Joel, eu quero ter mais lucro. Tem gente que fala: Joel, eu quero ganhar mais. Joel, eu quero aumentar minha receita. No final, você quer ter mais dinheiro no caixa. A fórmula do lucro é receita menos custo. Receita menos custo é igual a lucro. Entrou 100, saiu 80, ficou 20. Entrou 200, saiu 190, ficou 10. Então a pessoa que teve uma receita menor teve o lucro maior. E a outra que teve a receita maior teve o lucro menor. A gente não quer quanto vem de receita, a gente quer lucro. Então a cabeça de uma pessoa realmente rica, ela fala: cara, qual que é o terreno fértil aqui para mim, onde tem mais lucro? Então eu pego uma pessoa complexa, inteligente, processual, eu falo: como que eu consigo fazer isso de maneira simples? Como que eu consigo fazer isso de maneira óbvia? Então a regra do modelo é sempre encontrar uma forma mais simples de fazer as coisas. Onde eu estou gravando aqui também, eu já falei com alguns bilionários. Tá? Já vieram aqui gente do mercado farmacêutico, do mercado de tecnologia, do mercado da educação, do mercado de franquia, do mercado bancário, da indústria bancária, todos bilionários, e eles pensam assim: cara, você não precisa criar uma super ideia, você precisa pegar um problema e resolver. Você pega um problema que as pessoas não gostam de passar, resolve aquele problema de maneira simples, de maneira pragmática, e a galera é bilionária. Bilionária. Turma bilionária. Então o modelo é: pega um problema, simplifica esse problema, pega um modelo, simplifica esse problema. A quinta regra é a regra de gestão. Como é que a turma faz a gestão? Tá? É sempre pouco, que representa muito. Tem um pouco a ver com a regra do esforço, mas a gestão é: quando essa turma faz pergunta, eles não querem saber todas as coisas. Então a pergunta é... Primeiro que eles são ótimos perguntadores, tá? E questionadores de modelo. Ótimo perguntadores. Eles não têm as respostas, eles têm as perguntas. Então uma das perguntas que essa turma faz é: de tudo que você faz, qual é a coisa mais importante? De tudo que você faz, o que foi mais determinante? Qual foi o teu maior aprendizado nos últimos 6 meses, Joel, fazendo podcast? Joel, de toda a tua receita, qual é o canal mais importante? Uau, de toda a minha receita... Você tem diversos canais de aquisição de cliente, não tem, Joel? Tenho. Qual o canal mais importante? E por que ele é o mais importante? Cara, gente, é só pergunta de gestão, assim. Eu quero ocupar a minha cabeça com pouco que faz muito. Os ricos sabem que o sucesso não é fazer 2.000 coisas 2 vezes. Os ricos sabem que sucesso é fazer 2.000 vezes 2 coisas. É o pouco que faz muita diferença. Portanto, quando eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta de prioridade. É uma pergunta de o que determina. Olha, todas as coisas são importantes. Todas essas coisas que você me disse são importantes. Mas qual é a determinante? A galera faz essa pergunta. Ou uma pergunta de Magic Number. Por exemplo, eu li um livro, sei lá, vou pegar aqui um livro, não tem aqui, mas vou pegar um livro lá. Sei lá, li Princípios do Ray Dalio.
500 páginas. E eu estou falando com uma pessoa que nunca leu Princípios. Eu falo, nossa, eu li um livro incrível do Princípios, do Ray Dalio. O cara fala, até a metade do livro são princípios da vida. E na segunda metade do livro são princípios do trabalho. Aí um rico ele fala assim, Joel, me conta aí 3 coisas que realmente impactaram você nesse livro. Cara, ele pede para pegar 500 páginas e eu falar para ele 3 coisas mais importantes. Mas não é só isso. Ele fala assim, Joel, dessas 3 coisas, como é que você vai aplicar ela imediatamente no teu negócio? A galera pergunta nesse nível, cara. A galera pergunta nesse nível. Tem um livro chamado O Almanaque de Naval Ravikant. Naval Ravikant é um grande empresário, um grande investidor. E ele fala assim, como que faz para mudar modelo mental? Alguém perguntou para ele. As pessoas falam muito de modelo mental. Modelo mental, modelo mental, modelo mental. Daí ele fala, cara, leitura. Um volume de leitura que você encontra, enxerga e percebe a vida com outros pontos de vista. Fim. Eu quero mudar modelo mental, eu não fico conjecturando, eu fico lendo. Eu busco leituras, investigações incríveis sobre isso. E aí o cara termina. Tá, e como é que você lê? Porque eu fico imaginando 2.000 livros, quantas páginas são dele. Ele fala, não, eu não leio todo o livro. Eu leio as partes importantes e eu me despeço rápido do livro. Meu Deus! Então o modelo mental dele é buscar modelo mental em leituras e o modelo mental de leituras não é ler tudo. É assim que Rico pensa. É a gestão. É o pouco que representa muito. 6ª regra é a regra da validação. Você vai reparar que pessoas que são ricas são repetitivas. E aí você fala, meu Deus, que cara repetitivo, não aguenta mais. Tá bom, vai, continua. E aí eu quero te sugerir um exercício. Toda vez que você estiver de frente com uma pessoa rica, muito bem sucedida, da qual você valoriza pra caramba, e ela estiver repetitiva, eu quero que você pare e lembre desse podcast. Fala, o Joel pediu para eu parar. Por que ela está repetindo o tempo todo? Tem algum motivo. É porque a regra é a regra da validação. Ela está validando. Gente, a melhor forma de aprender uma coisa é fazendo, executando, tendo experiência. E a segunda melhor maneira é explicando o que aconteceu com você. Portanto, todas as vezes que você estiver ouvindo uma pessoa que está repetindo um conceito, é porque ela está validando. E reparem, ela está falando a mesma coisa, mas nunca da mesma forma. Porque ela está retirando uma coisa que até então não funcionava, adicionando, ela está melhorando o modelo dela. E quanto mais ela fala, mais sintética ela fica, mais persuasiva ela fica, mais provocativa ela fica. Ela entende a proposta de valor, ela entende o que faz ela gerar valor naquela ideia. Ela repete, e aí você vai falar assim, Joel... Não, comenta aí, se você conhece alguém que é repetitivo e que te encheu o saco. A partir de hoje não vai mais te encher o saco. Você vai pensar assim, meu Deus, cara, é verdade. É porque ela tá validando. Não é porque ela se esqueceu, porque, oh, meu Deus, será que ela esqueceu? Ela não esqueceu. É o modus operandi dela, porque ela está validando. E ainda vou te falar, a regra 7, como que ela usa. A regra 7 é a regra da segurança. Ela valida no ambiente. A regra 7 é, eu pego o meu ecossistema, ou as pessoas que convivem comigo, sei lá, no meu trabalho, ou amigos meus da mesma indústria, ou os outros empresários, outros investidores, ou a internet, que eu uso a minha influência, e eu valido ali no ambiente, no meu ecossistema, que eu quero ter a certeza que é seguro para mim, que a resposta vai ser verdadeira, que vai ser honesta, que a turma não vai me julgar. E eles validam isso no ambiente seguro, geralmente é no meu ecossistema, utilizando perguntas. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele aqui, porque é uma coisa muito pessoal e particular que eu vou falar, mas eu quero que você pense que é um amigo conhecido da internet, bem sucedido, e eu vi ele fazendo isso, eu falo, meu... Toda vez que ele vai fazer uma oferta para um público, ele treina o pitch dele na frente das pessoas. E ele fazia o pitch idêntico. Ele falou, eu vou vender aqui um programa,
né? Eu vou vender um serviço, eu vou oferecer um produto daqui a 5 dias. A gente, pô, legal dele. Olha como que eu vou vender. E ele fazia o pitch. E parecia que ele estava na frente das pessoas. Eu olhava para aquilo e falei, cara, isso é legal, hein, meu? Isso é legal. Ele não fica, tá, eu já sei o que eu vou falar, tá, eu já escrevi. Não, ele treinava o pitch, turma. Ele treinava o pitch, repetia. No final ele falava, cara, o que você achou? Tem alguma coisa aqui que faltou? Não, faltou você falar disso. Isso aqui não ficou tão fácil de entender. Pô, tô testando. Eu tô validando regra 6 no ambiente certo, que é a regra 7. Então é a regra da segurança. Ele escolhe um lugar e valida suas ideias. Pode reparar. E a regra número 8, ela é uma regra... Ela é verdadeira, tá, pessoal? Ela é verdadeira. Talvez não seja tão bem-vinda por todo mundo, mas é o que é. Regra número 8 é a regra da posse. Os ricos, eles pensam assim, ó. Se essa ideia não tem dono, agora ela é minha. Se essa ideia não tem dono, eu sou o dono da ideia. Os ricos, eles geram visibilidade para as coisas que eles fazem. Quem nunca viu a cena, a rede social, onde Mark Zuckerberg sentado lá com os dois irmãos, né, os irmãos gêmeos, que eu não lembro o nome, mais um outro amigo, e eles contam a ideia do Facebook para o Mark Zuckerberg, ele fica meio doido, pega aquele negócio, ele fala, vocês já fizeram isso? Não, a gente não fez, ainda está no pensamento, e no outro dia está lançado o Facebook. E aí eles estão lá no júri, mas você roubou minha ideia. Daí ele fala, bom, o Facebook está escrito meu nome. E os ricos, eles pegam as ideias que não são defendidas e que não são protegidas para eles. Eles pegam as ideias para eles. Então eles validam a ideia, repetem a ideia, se apoderam da ideia, e se a ideia não tem dono, eu sou o dono da ideia. E eles ficam falando o tempo todo aquela ideia, e daqui a pouco eles vão melhorando a ideia, eles vão usando as outras regras, eles estão melhorando, eles estão perguntando. Daqui a pouco você pensa assim, cara, essa ideia não é tua. Ele está melhorando a ideia. Ele está melhorando, falando, convencendo, e aí o mais conhecido vence o melhor. É o que é. Pode não ser fácil para você, mas é o que é. Portanto, os ricos, eles dominam uma competência que grandíssima parte das pessoas não dominam, que é a arte, a conduta, o comportamento de você mostrar o seu trabalho, de você defender as suas ideias, de você promover as suas ideias. E eu quero falar uma coisa para você, se você não promove as suas ideias, você está perdendo muito tempo e muito espaço, porque aquela frase é verdadeira. Quem não é visto não é lembrado. Esta frase é verdadeira.